É uma satisfação enorme abrir mais um encontro aqui no Estoicismo Racional. Antes de mergulhar no coração deste conteúdo, quero expressar o quanto valorizo cada pessoa que acompanha essa jornada. Estarmos reunidos, partilhando reflexões e crescendo lado a lado é algo que me dá verdadeira alegria. Hoje vou trazer um tema que mexeu profundamente comigo e que em apenas um mês transformou minha forma de viver. A prática de hábitos inspirados pelo estoicismo. Sinto entusiasmo em dividir essas experiências com você, pois sei que podem iluminar caminhos e abrir novas possibilidades na sua vida também. Mais do que transmitir ideias, minha intenção é compartilhar aprendizados que nasceram de situações reais, de erros e acertos, mostrando que qualquer pessoa pode se beneficiar ao aplicar esses princípios na rotina. O mundo em que vivemos é acelerado, barulhento e cheio de distrações que drenam nossa energia. Muitas vezes nos vemos afogados em preocupações, carregando ansiedade, sem perceber que estamos deixando escapar o que realmente importa. Em meio a essa confusão, cresce dentro de nós uma busca silenciosa por serenidade e sentido. O estoicismo, que atravessou séculos sem perder a atualidade, oferece ferramentas valiosas para lidar com essa realidade. Sua força está justamente em mostrar que, embora não possamos controlar os acontecimentos externos, podemos moldar nossa forma de reagir. Ao colocar isso em prática, descobri que pequenos ajustes cotidianos têm impacto imenso. A cada dia me percebia mais presente, menos refém de pressões externas e mais conectado comigo mesmo. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Se é do Brasil ou de fora do Brasil, vamos começar. Quando decidi experimentar esses hábitos, não imaginei que em 30 dias poderia sentir mudanças tão evidentes. A verdade é que não existe fórmula pronta para todos. Cada pessoa tem sua singularidade. O que para mim funcionou pode se adaptar de outro jeito para você. E isso é natural. A beleza está no movimento de experimentar, aprender e ajustar. Ao compartilhar essa vivência, minha intenção não é ditar regras, mas inspirar a reflexão e o teste pessoal. É nesse processo de tentar e sentir que surgem as descobertas mais transformadoras. Saber que cada passo dado já é um avanço dá leveza à caminhada e faz com que não desistamos diante das dificuldades. O primeiro hábito que escolhi aplicar foi a meditação diária. Nunca me considerei uma pessoa naturalmente calma. Pelo contrário, muitas vezes me vi consumido pela pressa e pela inquietação. Sempre associei a meditação a práticas distantes, imaginando monges em templos ou pessoas que viviam uma rotina totalmente diferente da minha. Mas quando dei a chance de testar, percebi que era algo acessível e incrivelmente prático. Bastava reservar alguns minutos, sentar em silêncio e observar minha própria respiração. Essa simplicidade, que antes parecia ingênua, revelou-se um tesouro. Em poucos dias notei que minha mente começou a se aquietar, que meu corpo respondia com mais tranquilidade e que meus pensamentos já não me controlavam como antes. Recordo com clareza de como sofria com noites mal dormidas. A insônia era um visitante frequente e os dias seguintes eram arrastados, marcados por cansaço e irritação. Quando passei a meditar antes de dormir, o cenário mudou. Em apenas uma semana, o sono se tornou mais profundo e restaurador. Era como se minha mente encontrasse um botão de desligar, liberando a tensão acumulada ao longo do dia. Além disso, comecei a perceber uma transformação sutil em situações de estresse. Antes, qualquer contratempo me tirava do sério. Agora, em vez de reagir imediatamente, conseguia observar meus sentimentos, reconhecer a raiva ou a ansiedade e escolher com mais clareza como responder. Essa simples pausa trouxe liberdade e leveza. Outro aspecto surpreendente foi a nova qualidade de foco que ganhei. Antes me distraía facilmente, pulando de tarefa em tarefa sem concluir nada por completo. A meditação me ajudou a treinar a mente para permanecer em uma atividade por mais tempo, como se tivesse ampliado minha capacidade de concentração. Isso refletiu diretamente na produtividade, seja em projetos de trabalho ou em tarefas do dia a dia. Mais do que eficiência, trouxe paciência. Percebi que não precisava correr contra o tempo, mas viver cada momento com mais consciência. Esse hábito, que começou como uma curiosidade, se transformou em uma espécie de ritual sagrado,
uma prática diária que fortalece minha mente e dá clareza às minhas escolhas. O mais marcante da meditação é a forma como ela nos reconecta com aquilo que temos de mais íntimo. Não se trata apenas de uma técnica de respiração ou de fechar os olhos por alguns minutos, mas de um reencontro consigo mesmo. Ao sentar em silêncio, percebi que muito do que me agitava vinha de pensamentos repetitivos, de lembranças do passado ou de medos sobre o futuro. O exercício de trazer a mente para o presente, mesmo que por instantes, trouxe uma sensação de alívio. Era como se eu estivesse limpando uma janela embaçada para enxergar com nitidez outra vez. Esse contato com minha própria essência fez surgir uma aceitação mais profunda, sem a necessidade de fingir ou mascarar o que sinto. No início, claro, não foi fácil. A mente parecia indomável, sempre correndo para todos os lados. Mas compreendi que isso faz parte do processo. Assim como um músculo precisa de treino constante para ganhar força, a mente também requer disciplina para se aquietar. A paciência se tornou parte da prática. Em vez de me cobrar resultados imediatos, passei a valorizar cada pequeno avanço. Às vezes, apenas alguns minutos de silêncio já eram suficientes para sentir diferença. Com o tempo, essa paciência conquistada na meditação se espalhou para outras áreas da vida. Passei a lidar melhor com atrasos, imprevistos e até críticas, reagindo com mais calma e menos impulso. Outro ponto transformador foi a capacidade de observar minhas emoções sem me deixar dominar por elas. Antes bastava alguém me provocar no trânsito ou um problema aparecer no trabalho para que a irritação tomasse conta. Hoje, ainda sinto a raiva ou a frustração, mas elas não me controlam mais. É como assistir a uma tempestade pela janela. Você sabe que está lá fora, mas dentro de casa permanece protegido. Essa perspectiva estoica de entender que não controlamos os eventos externos, mas podemos decidir como reagir, ganhou vida prática por meio da meditação. Marco Aurélio já dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ao cultivar essa vigilância interior, descobri uma força que antes não conhecia. A prática também me aproximou de pessoas que compartilham o mesmo caminho. Descobri grupos, tanto presenciais quanto virtuais, que se reúnem para meditar, trocar experiências e apoiar uns aos outros. Esse senso de comunidade me mostrou que não estou sozinho nessa busca por serenidade. Ao conversar com outros praticantes, percebi que cada um enfrenta seus próprios desafios, mas que todos ganham algo valioso ao reservar esse tempo de autocuidado. Essa rede de apoio se tornou uma fonte de motivação extra, porque quando um desanimava, outro trazia ânimo para continuar. A troca de vivências, as histórias contadas e até as dificuldades em comum criaram vínculos sinceros e duradouros. Além dos ganhos pessoais, notei reflexos no meu convívio com familiares e amigos. A paciência conquistada na meditação se manifestava em diálogos mais tranquilos, em menos discussões por motivos banais e em maior empatia diante das fragilidades alheias. Quando alguém vinha me contar seus problemas, eu já não me apressava em dar conselhos ou críticas. Apenas ouvia, presente, oferecendo um espaço de acolhimento. Essa mudança simples transformou meus relacionamentos, tornando-os mais leves e significativos. A prática, que começou como algo individual, mostrou-se capaz de irradiar benefícios também para quem estava ao meu redor, criando um ciclo positivo. Com o tempo, compreendi que a meditação não era apenas uma ferramenta para relaxar, mas um convite a uma vida mais consciente e conectada com o que realmente importa. Cada respiração se transformava em um lembrete de que a vida acontece agora, não no passado que já passou nem no futuro que ainda não chegou. Esse entendimento, embora simples, tem poder de mudar completamente a forma como enfrentamos os dias. O silêncio que antes me assustava se tornou um aliado, um professor paciente que ensina sem palavras. Foi esse hábito, tão despretensioso à primeira vista, que abriu a porta para outras transformações que ainda vou compartilhar. Ele me mostrou que, quando nos voltamos para dentro, encontramos respostas que o mundo exterior jamais poderá oferecer. Depois de experimentar os efeitos da meditação, percebi que estava pronto para dar o próximo passo nessa jornada. O hábito que introduzi em seguida foi o da apreciação diária, ou, em outras palavras,
o exercício de cultivar a gratidão pelas pequenas e grandes coisas que acontecem. Durante muito tempo, fui daqueles que sempre focavam no que estava faltando: dinheiro, oportunidades, reconhecimento. Esse olhar constante para o que não existia só aumentava a insatisfação e alimentava uma sensação de vazio. Quando decidi inverter a lente e começar a registrar o que já estava presente na minha vida, notei um impacto imediato no meu bem-estar. Era como trocar as lentes de um óculos embaçado e descobrir que o mundo, apesar das dificuldades, também guarda muita beleza. A prática foi simples, mas poderosa. Todas as noites, antes de dormir, eu me obrigava a anotar 3 coisas pelas quais me sentia agradecido. No início, parecia artificial. Escrevia coisas pequenas, como o fato de ter conseguido um lugar para sentar no ônibus ou de ter recebido um sorriso inesperado. Mas, com o passar dos dias, essa lista foi se aprofundando. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, como a luz suave de uma manhã ensolarada, a conversa tranquila com um amigo ou até o silêncio de alguns minutos de descanso. O ato de escrever se tornou um ritual, e o que era apenas um exercício virou um olhar mais atento para a vida. Passei a acordar já procurando motivos para agradecer, e isso mudou minha energia. Um dos maiores efeitos da apreciação foi no combate ao estresse. Antes, minha mente estava sempre ocupada com preocupações financeiras, pressões do trabalho e comparações com os outros. Esses pensamentos negativos sugavam minha força. Ao incluir o hábito da gratidão, comecei a redirecionar minha atenção. Em vez de me prender ao que me faltava, comecei a valorizar o que já existia. Foi impressionante perceber como meu humor mudou. Situações que antes me deixavam ansioso, agora eram vistas com mais leveza, porque eu tinha desenvolvido a habilidade de equilibrar a balança mental. O resultado foi uma queda significativa na tensão diária e um aumento no sentimento de satisfação. Essa mudança não ficou restrita ao meu interior. Logo percebi reflexos nas relações ao meu redor. Ao me tornar mais grato, passei a expressar reconhecimento com mais frequência. Dizia aos amigos o quanto valorizava a presença deles. Agradecia pequenos gestos de familiares. Reconhecia esforços de colegas de trabalho. Essa atitude simples fortaleceu meus vínculos. Descobri que todo ser humano gosta de se sentir valorizado, e quando demonstramos isso, criamos laços mais sólidos. Foi surpreendente perceber como uma frase de gratidão, dita na hora certa, podia iluminar o dia de alguém. Esse círculo positivo me mostrou que a prática da apreciação não só beneficia quem a exercita, mas também quem está ao redor. Outro ganho que não esperava foi no campo da saúde mental. Sempre fui propenso à ansiedade, com pensamentos acelerados e preocupações constantes. A gratidão funcionou como um freio natural. Ao escrever todos os dias, comecei a treinar minha mente para buscar o positivo em cada situação. Isso reduziu a ruminação, aquele hábito de ficar preso aos problemas, e me deu mais controle sobre minhas emoções. Era como se pouco a pouco eu fosse reprogramando minha forma de pensar. O que antes era uma mente carregada de tensão passou a ser um espaço mais equilibrado, aberto ao que traz paz. A ansiedade não desapareceu por completo, mas perdeu grande parte de sua força sobre mim. A apreciação também me conectou a comunidades que cultivavam o mesmo hábito. Descobri pessoas que se dedicavam a espalhar positividade, seja em grupos online ou em encontros presenciais. Compartilhávamos nossas listas, nossas conquistas e até nossos desafios. Isso criou um senso de pertencimento, uma rede de apoio, em que cada um inspirava o outro. O estoicismo sempre ensinou que devemos valorizar o que temos e não sofrer por aquilo que foge do nosso alcance. Ao praticar a gratidão, percebi como esse princípio se tornava real e aplicável. Mais do que um exercício, a apreciação diária virou uma forma de viver, um convite constante a enxergar com clareza e encontrar significado até nos detalhes mais simples da rotina. A gratidão foi se consolidando como um alicerce da minha rotina, e conforme esse hábito se fortalecia, senti necessidade de trabalhar outro ponto essencial: o controle das minhas reações. Por muito tempo, fui refém da impulsividade. Situações simples, como um atraso, um comentário atravessado ou até mesmo um imprevisto bobo, eram suficientes para me tirar do sério. Essa maneira de reagir não só desgastava minha energia,
como prejudicava minhas relações pessoais e profissionais. Quando conheci mais profundamente os princípios do estoicismo, entendi que não são os eventos que nos ferem, mas a forma como reagimos a eles. Foi nesse momento que decidi aplicar conscientemente o hábito de administrar minhas respostas emocionais. Uma lembrança clara desse período foi minha relação com o trânsito. Antes, dirigir em meio ao congestionamento era um campo de batalha interno. Eu me irritava com buzinas, ultrapassagens perigosas e motoristas imprudentes. Essa raiva não mudava em nada o trânsito, mas me consumia por dentro. Quando comecei a praticar o controle das reações, passei a enxergar essas situações de outra forma. Em vez de me entregar à irritação, escolhia colocar uma música tranquila, usar o tempo para refletir ou ouvir um audiolivro. Essa pequena mudança de atitude trouxe leveza a um momento que antes era fonte de estresse. Passei a entender que não controlo o comportamento dos outros, mas tenho total domínio sobre o meu. Essa prática se estendeu para outros contextos. No ambiente de trabalho, onde críticas e pressões são frequentes, aprendi a respirar fundo antes de responder. Em vez de reagir de imediato com defensiva ou raiva, dava um passo atrás e analisava a situação. Isso não apenas evitava conflitos desnecessários, como também aumentava o respeito que as pessoas tinham por mim. Descobri que quando respondemos com calma e clareza, até mesmo discussões acaloradas podem se transformar em diálogos construtivos. Essa postura mais serena me tornou uma pessoa mais confiável, capaz de trazer equilíbrio mesmo em momentos de tensão coletiva. Outro ponto que mudou foi minha vida familiar. Antes era comum transformar pequenas divergências em discussões maiores por não conseguir segurar o impulso. Com o hábito do autocontrole, passei a ouvir mais e falar menos no calor da emoção. Essa simples atitude transformou as interações em casa. Relações que antes eram marcadas por atritos passaram a ser mais harmoniosas. Notei que quando um de nós mantém a calma, o ambiente inteiro se suaviza. Foi nesse momento que compreendi a profundidade da frase de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. A cada dia em que aplicava essa sabedoria, fortalecia a convicção de que o verdadeiro poder está dentro de nós. Além do impacto nas relações, esse hábito trouxe melhorias visíveis na minha saúde emocional. O estresse diminuiu, a ansiedade perdeu força e a sensação de paz se tornou mais presente. Antes, eu me sentia esgotado ao final de um dia cheio de reações impulsivas. Agora, com a prática do controle das respostas, minha energia parecia render mais. Descobri que economizar forças emocionais é tão importante quanto cuidar do corpo. Cada vez que optava pela serenidade em vez da raiva, sentia como se estivesse me preservando, evitando desperdícios de energia que poderiam ser aplicados em coisas mais significativas. Foi um aprendizado libertador, perceber que reagir menos é, na verdade, um ato de grandeza. Por fim, percebi que o controle das reações não é apenas um benefício individual, mas uma contribuição para o mundo à minha volta. Quando deixamos de alimentar o ciclo de agressividade, abrimos espaço para um ambiente mais humano e compassivo. Muitas vezes, a calma de uma pessoa é suficiente para desarmar a hostilidade de outra. Ao compartilhar minhas experiências com amigos e comunidades ligadas ao estoicismo, percebi que esse hábito inspirava outros a tentar também. Juntos, começamos a criar um espaço de apoio e troca de estratégias para nos tornarmos mais equilibrados. O controle das reações, que parecia apenas um ajuste de comportamento, revelou-se uma verdadeira revolução silenciosa, capaz de transformar vidas e relações. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Depois de cultivar a meditação, a gratidão e o autocontrole, percebi que havia algo ainda mais profundo a ser buscado: o propósito. Durante muito tempo vivi como se estivesse apenas cumprindo tarefas, acordando, trabalhando e dormindo, sem uma direção clara. Essa ausência de sentido me fazia sentir que algo sempre faltava, mesmo quando aparentemente tudo estava em ordem. Quando mergulhei nas reflexões do estoicismo, percebi que viver sem propósito é como caminhar em um barco sem leme, sendo levado pelo vento e pela maré. Decidi então olhar para dentro de mim
e tentar descobrir o que realmente movia meu coração, o que dava significado aos meus dias. A busca pelo propósito não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo de reflexão, de questionar o que me dava alegria genuína e o que drenava minhas forças. Lembro de passar noites escrevendo em um caderno perguntas como: o que me inspira? O que eu estaria disposto a fazer mesmo sem reconhecimento? De que forma posso contribuir com o mundo? Aos poucos, fui percebendo que minha paixão estava em compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a crescerem. Essa descoberta me deu uma clareza inesperada. Senti que estava finalmente encontrando um norte, algo que alinhava minhas escolhas diárias a um significado maior, algo que me fazia levantar da cama com mais energia. Essa mudança ficou evidente quando comparei meu estado de antes e depois. Anos atrás, trabalhava em uma área que não me trazia satisfação. Eu acordava todos os dias com a sensação de estar desperdiçando tempo, cumprindo tarefas apenas por obrigação. Isso afetava meu humor, minha saúde e até meus relacionamentos. Quando comecei a direcionar meus esforços para aquilo que me dava sentido, tudo mudou. O entusiasmo tomou o lugar do tédio e a disposição para enfrentar os desafios cresceu. Mesmo diante das dificuldades, sentia que estava no caminho certo, porque minhas ações estavam alinhadas com algo que realmente importava para mim. Encontrar um propósito não trouxe apenas motivação, mas também fortaleceu minha resiliência. Quando sabemos o porquê fazemos algo, suportamos melhor os obstáculos. Marco Aurélio dizia que o homem que encontrou sua missão na vida transforma até o sofrimento em algo suportável. Essa frase ganhou vida na minha experiência. Em vez de me abater diante das frustrações, comecei a enxergá-las como parte da construção de algo maior. Cada contratempo se transformava em lição, cada dificuldade em oportunidade de crescimento. O propósito se tornou um combustível interno, capaz de manter a chama acesa, mesmo nos dias mais difíceis. Outro aspecto transformador foi a conexão com pessoas que também buscavam viver com propósito. Ao compartilhar minhas descobertas em grupos de reflexão, encontrei indivíduos que estavam passando por dilemas semelhantes. Essa troca me mostrou que não estou sozinho nessa busca. Cada história ouvida servia como espelho e inspiração. Algumas pessoas tinham sonhos diferentes dos meus, mas a energia de viver com intenção era a mesma. Esses encontros me fortaleceram e me deram ainda mais convicção de que, quando seguimos o que nos move de verdade, não apenas crescemos individualmente, mas também inspiramos os outros a fazer o mesmo. Hoje, percebo que viver com propósito é muito mais do que escolher uma profissão ou alcançar objetivos específicos. É alinhar cada gesto, cada palavra e cada decisão com algo maior, que ressoe com nossos valores mais profundos. O propósito é a bússola que impede que a vida se torne apenas rotina vazia. Ao encontrá-lo, a sensação não é de chegada, mas de jornada contínua. É um caminho que se renova todos os dias, que nos mantém firmes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa descoberta mudou radicalmente minha forma de enxergar a vida, e por isso considero esse hábito um dos mais transformadores que já adotei. Depois de alinhar minha vida a um propósito mais claro, percebi que existia outro pilar que sustentaria todos os hábitos anteriores: a autodisciplina. Durante anos, tive dificuldade em manter consistência. Começava projetos com empolgação, mas bastava o primeiro obstáculo surgir para abandonar no meio do caminho. Essa falta de firmeza me deixava frustrado, como se estivesse sempre recomeçando do zero. Quando compreendi que a disciplina não é a ausência de prazer, mas a capacidade de priorizar o que é importante sobre o que é imediato, tudo mudou. O estoicismo me ensinou que a liberdade verdadeira vem de dominar a si mesmo e não de se entregar a impulsos momentâneos. Um exemplo concreto foi o sonho que carregava há tempos: escrever um livro. Por anos, adiei esse desejo. Sempre havia uma desculpa nova, seja falta de tempo, cansaço ou distrações. O resultado era o mesmo: páginas em branco e arrependimento. Quando decidi aplicar a autodisciplina, tracei metas pequenas, mas consistentes. Estabeleci horários fixos para escrever, mesmo que fosse apenas meia hora por dia. Aos poucos, o que parecia impossível foi tomando forma. Em semanas já tinha capítulos inteiros, e em meses o manuscrito estava pronto.
Esse processo me ensinou que não precisamos de grandes explosões de motivação, mas sim de pequenas doses de disciplina diária que constroem algo duradouro. A autodisciplina também transformou minha saúde física. Antes, os exercícios eram algo esporádico, feitos apenas quando sobrava disposição. A alimentação equilibrada era algo que eu sempre prometia começar na segunda-feira, mas que raramente levava adiante. Quando comecei a aplicar a mesma mentalidade de pequenas metas, criei uma rotina estável. Passei a praticar atividades físicas regularmente e a cuidar da alimentação com mais consciência. O impacto foi imediato: mais energia, mais disposição para o dia a dia e até mais clareza mental. Descobri que corpo e mente não estão separados e que disciplinar um influencia diretamente no equilíbrio do outro. Outro ponto em que percebi evolução foi na forma como administrava o tempo. Antes era comum perder horas em redes sociais ou me deixar levar por distrações inúteis. Isso me afastava dos meus objetivos e gerava um sentimento de vazio. Com a disciplina, aprendi a colocar limites claros. Reservei momentos específicos para lazer, mas não deixei que eles invadissem todo o meu dia. Essa organização trouxe não apenas produtividade, mas também um prazer diferente: a satisfação de usar bem o tempo. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Ao levar essa frase a sério, passei a tratar cada hora como um recurso precioso. Um dos maiores aprendizados foi entender que disciplina não significa rigidez sem vida, mas equilíbrio. Aprendi a diferenciar entre descanso saudável e preguiça, entre diversão que recarrega e distração que rouba energia. Isso me permitiu viver de maneira mais consciente, sem extremismos. Não precisei me privar de tudo, mas passei a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente importava. Essa clareza me trouxe uma sensação de controle e paz interior que eu nunca havia experimentado antes. Descobri que a disciplina, em vez de limitar, abre portas para conquistas que antes pareciam inalcançáveis. Por fim, percebi que a autodisciplina se reflete também nas relações com outras pessoas. Ao me tornar mais comprometido com meus próprios objetivos, automaticamente passei a ser mais confiável nos compromissos externos. Amigos e colegas começaram a notar a mudança. Passei a cumprir prazos, manter promessas e estar presente quando necessário. Isso fortaleceu vínculos e aumentou o respeito que os outros tinham por mim. A disciplina, portanto, não ficou restrita ao campo pessoal, mas se expandiu para toda a minha vida. Foi assim que compreendi que ela não é apenas uma virtude individual, mas um presente que oferecemos a quem caminha ao nosso lado. Ao consolidar a disciplina como parte do meu dia a dia, percebi que era possível alcançar resultados expressivos em períodos relativamente curtos. Muitas vezes, subestimamos o poder de um mês bem aproveitado, mas a verdade é que 30 dias podem marcar uma transformação visível em qualquer área da vida. Foi assim que decidi testar esse princípio de maneira prática. Em vez de pensar em metas distantes, que pareciam inalcançáveis, concentrei meus esforços em pequenos objetivos de 30 dias. Essa mentalidade me mostrou que a mudança não precisa ser imediata, mas pode ser rápida o suficiente para nos dar motivação a continuar. Um exemplo foi o compromisso que assumi com a leitura. Durante anos, deixei livros acumularem poeira na estante, sempre com a desculpa de falta de tempo. Quando decidi dedicar apenas meia hora diária à leitura, parecia pouco, mas em um mês já havia terminado 3 livros que estavam parados havia anos. Essa conquista me trouxe uma sensação imensa de realização. Além de adquirir novos conhecimentos, recuperei o prazer de mergulhar em histórias e reflexões que expandiam minha visão de mundo. Essa experiência provou que consistência, mesmo em doses pequenas, gera resultados surpreendentes em curto prazo. Essa lógica também pode ser aplicada a qualquer outra área. Quem deseja melhorar a saúde, por exemplo, pode se comprometer a praticar exercícios por 30 minutos diários durante um mês. O corpo responde, a energia aumenta e a disposição para o cotidiano cresce. O mesmo vale para quem busca desenvolver uma habilidade nova. Dedicar-se a aprender algo todos os dias por 30 dias seguidos é suficiente para perceber evolução clara. Esses pequenos períodos funcionam como laboratórios de transformação, em que testamos nossa capacidade de foco e percebemos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos.
O interessante é que esse compromisso de curto prazo reduz o peso psicológico das metas. Quando pensamos em objetivos de longo prazo, como mudar de carreira, conquistar independência financeira ou transformar completamente a rotina, a ansiedade costuma aparecer. Parece algo distante demais. Já quando nos propomos a experimentar por apenas 30 dias, a tarefa fica mais leve. Esse prazo limitado nos dá coragem para começar, e quando os resultados aparecem, ganhamos confiança para dar passos maiores. A sensação de progresso imediato alimenta a motivação, criando um ciclo positivo de crescimento. Um aspecto que descobri ao aplicar esse método foi o poder da comunidade. Ao compartilhar meus desafios de 30 dias com outras pessoas, percebi que o apoio coletivo aumenta muito as chances de sucesso. Em grupos presenciais ou online, cada participante traz sua experiência, suas dificuldades e vitórias. Esse ambiente cria um senso de responsabilidade mútua, em que todos se encorajam a continuar. Além disso, as trocas de estratégias e aprendizados multiplicam os resultados. Foi inspirador perceber como a determinação de uns fortalecia a perseverança de outros, mostrando que ninguém precisa trilhar esse caminho sozinho. Por fim, compreendi que resultados notáveis em um mês não significam apenas mudanças externas, mas também internas. Em 30 dias, é possível cultivar novos hábitos mentais, aprender a lidar com emoções de forma mais madura e desenvolver um olhar mais atento para a vida. O tempo curto se torna um catalisador de transformações, porque mostra que cada dia tem peso e importância. Esse aprendizado me fez enxergar a vida como uma soma de pequenos períodos bem vividos. Quando tratamos cada mês como uma oportunidade de evolução, o futuro deixa de ser uma ameaça distante e se transforma em uma construção diária, feita passo a passo, com disciplina e consciência. Ao observar os resultados conquistados em apenas 30 dias, percebi que não era apenas a transformação individual que importava, mas também a força que vem de caminhar junto a outras pessoas. Sempre acreditei que a jornada do autoconhecimento era algo solitário, mas logo entendi que a presença de uma comunidade torna o caminho mais rico e poderoso. Estar cercado por pessoas que compartilham objetivos semelhantes cria uma energia que sustenta a motivação, mesmo nos momentos mais difíceis. O apoio coletivo se tornou para mim um fator decisivo, capaz de transformar tentativas isoladas em processos contínuos de evolução. Essa experiência ficou evidente quando me envolvi em grupos voltados ao desenvolvimento pessoal. Ao participar de encontros, tanto presenciais quanto virtuais, percebi que todos tinham suas lutas particulares, mas havia uma linha comum que nos unia: o desejo de crescer. Essa identificação trouxe um sentimento profundo de pertencimento. Quando um de nós se sentia prestes a desistir, os outros ofereciam incentivo. Quando alguém alcançava uma meta, todos celebravam juntos. Esse espírito de partilha não apenas aumentava a confiança, como também criava um ambiente fértil para aprendizado mútuo. Era como se cada vitória individual fosse uma vitória compartilhada. Um exemplo marcante foi quando decidi mudar meus hábitos de saúde. A princípio achei que seria difícil manter a disciplina sozinho, mas ao me juntar a um grupo de exercícios da minha região, tudo se tornou mais leve. Havia dias em que a preguiça falava alto, mas a simples lembrança de que outras pessoas estariam esperando por mim era suficiente para me levantar. Essa rede de apoio me fez perceber que, por mais que a decisão seja individual, o comprometimento coletivo fortalece a disciplina. Descobri que a motivação não nasce apenas de dentro, mas também do laço que criamos com aqueles que caminham conosco. Além do incentivo, a comunidade oferece algo igualmente valioso: exemplos. Cada pessoa carrega uma história diferente, cheia de obstáculos e soluções criativas. Ao ouvir essas histórias, aprendi novas formas de lidar com dificuldades que eu mesmo enfrentava. Essa troca de experiências se tornou uma fonte inesgotável de sabedoria prática. Mais do que teorias, eram vivências reais provando que mudanças são possíveis. O estoicismo sempre destacou a importância de aprender com o próximo, e nesses espaços percebi a profundidade desse ensinamento. Cada pessoa era como um espelho, refletindo possibilidades que eu ainda não tinha considerado. Outro benefício que descobri foi o fortalecimento da empatia.
Quando compartilhamos nossas fragilidades em grupo, entendemos que todos enfrentam dores e incertezas. Essa consciência cria uma conexão mais humana e verdadeira. Passei a julgar menos e a ouvir mais. A cada conversa, percebia que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Essa percepção se espalhou para minhas relações fora da comunidade, tornando meus vínculos mais autênticos. O que antes parecia apenas um espaço de apoio, se revelou um exercício contínuo de compaixão e solidariedade, valores que ressoam profundamente com a filosofia estoica. Por fim, compreendi que a comunidade não é apenas um suporte temporário, mas um pilar permanente na busca por uma vida significativa. Ela não elimina nossos desafios, mas nos lembra de que não precisamos enfrentá-los sozinhos. A sensação de estar acompanhado torna o fardo mais leve e a jornada mais prazerosa. Esse hábito de buscar e valorizar o apoio coletivo se tornou tão importante quanto meditar ou praticar gratidão. Foi através dele que entendi que o crescimento pessoal, embora comece dentro de cada um, floresce com muito mais força quando cultivado em conjunto com outros buscadores de propósito e equilíbrio. Ao mergulhar na importância da comunidade, percebi que ela não apenas nos apoia, mas também nos inspira a dar mais de nós mesmos. Quando compartilhamos nossas metas, criamos um compromisso silencioso, quase como se estivéssemos fazendo uma promessa, não só a nós, mas a todos que acompanham nossa caminhada. Essa sensação de responsabilidade ampliada se tornou um fator determinante para manter a consistência. Cada vez que alguém perguntava como estava indo o meu progresso, eu me sentia motivado a continuar, não por obrigação, mas por respeito à confiança depositada. Essa troca constante transformou o esforço individual em uma rede de encorajamento coletivo. Lembro claramente de um período em que minha disciplina vacilou. O cansaço do trabalho e as dificuldades do dia a dia me fizeram pensar em desistir de alguns hábitos que havia construído. Nesse momento, foram as mensagens de incentivo que recebi do grupo que reacenderam minha motivação. Pessoas que eu nem conhecia pessoalmente me lembraram do quanto eu já tinha avançado e do valor que essa jornada tinha para todos nós. Foi uma lição poderosa. Às vezes a força que precisamos não vem de dentro, mas do olhar atento de quem caminha ao nosso lado. Esse apoio inesperado mostrou que a verdadeira grandeza da comunidade está no cuidado mútuo. Outra descoberta foi como o senso de pertencimento aumenta nossa autoestima. Durante muito tempo carreguei a ideia de que precisava resolver tudo sozinho, que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Ao participar ativamente desses grupos, percebi o contrário. Reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos do outro é uma demonstração de coragem e sabedoria. Essa mudança de perspectiva me trouxe mais humildade e mais abertura para aprender. Passei a ver cada pessoa como um mestre em potencial, com algo único a ensinar. Essa visão transformou meu jeito de lidar com as diferenças, tornando-me mais receptivo e tolerante. A conexão com a comunidade também me ensinou sobre celebração. Muitas vezes, ficamos tão focados em alcançar grandes metas que esquecemos de valorizar as pequenas conquistas. Nos encontros, cada avanço era motivo de comemoração, por menor que parecesse. Terminar um livro, manter a prática de exercícios por uma semana, ou simplesmente conseguir controlar uma reação impulsiva, já eram considerados triunfos. Essa cultura de celebrar o progresso me fez entender que cada passo conta. O reconhecimento coletivo reforçava o valor de continuar, mostrando que a jornada é feita de vitórias cotidianas que, somadas, constroem transformações maiores. Com o tempo, percebi que a comunidade não servia apenas para motivação, mas também para resgatar o equilíbrio em momentos de queda. Houve situações em que compartilhei minhas dificuldades e recebi conselhos práticos de pessoas que já haviam passado pelo mesmo. Essa troca reduziu o peso dos problemas e me ofereceu caminhos que eu sozinho talvez não tivesse enxergado. Esse aspecto prático, somado ao apoio emocional, tornou o grupo uma verdadeira âncora em tempos turbulentos. Foi nesse contexto que compreendi que a sabedoria estoica não é apenas individual, mas também comunitária. Crescemos mais quando estamos dispostos a aprender uns com os outros. Por fim, entendi que pertencer a uma comunidade não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade.
Cada palavra que oferecemos, cada gesto de incentivo, pode marcar a vida de outra pessoa. Passei a agir com mais consciência, sabendo que minhas experiências, mesmo as pequenas, podiam inspirar alguém em silêncio. Essa consciência ampliou meu senso de propósito, porque percebi que o caminho não era apenas sobre minha própria evolução, mas também sobre o impacto positivo que eu poderia gerar. A comunidade, portanto, deixou de ser apenas um apoio externo e se tornou parte essencial da minha identidade, lembrando-me todos os dias que juntos somos mais fortes. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Alessandra Mary, que chegou agora como nova membro do canal. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Aprendiz Estoico. É uma alegria imensa ter você caminhando com a gente nessa comunidade de força e sabedoria. Que cada ensinamento fortaleça tua mente e traga serenidade para os teus dias. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos que seguem firmes nessa jornada. Com a força da comunidade fortalecendo cada passo, comecei a perceber que os hábitos não são apenas ferramentas individuais, mas sementes que se espalham ao nosso redor. Quando alguém ao nosso lado observa a disciplina, a gratidão ou o autocontrole em ação, inevitavelmente se inspira. Esse efeito multiplicador me surpreendeu. Amigos próximos, ao notarem minha transformação, começaram a fazer perguntas, buscar dicas e até experimentar os mesmos hábitos. Foi nesse momento que entendi a responsabilidade de ser exemplo, não por vaidade, mas porque nossas escolhas influenciam diretamente as pessoas que convivem conosco. A filosofia estoica ensina que somos parte de um todo maior e cada gesto nosso reverbera além de nós. Essa consciência me fez refletir sobre a importância da coerência. Não adianta falar sobre calma e perder o controle na primeira dificuldade. Não adianta exaltar a disciplina se não consigo manter meus próprios compromissos. O estoicismo me lembrou que a verdadeira sabedoria não está nas palavras, mas nos atos. Passei a observar com mais atenção minhas atitudes, não para me cobrar perfeição, mas para viver de forma mais alinhada ao que acredito. Foi um exercício constante de vigilância interior, semelhante ao que Marco Aurélio descrevia em suas meditações. Examinar a si mesmo diariamente e ajustar o que fosse necessário. Um aspecto poderoso dessa jornada foi a mudança de perspectiva diante das adversidades. Antes, eu via problemas como barreiras que me impediam de seguir. Agora comecei a enxergá-los como oportunidades de praticar os próprios hábitos que estava cultivando. Uma situação estressante se tornava a chance de aplicar o autocontrole. Um momento de cansaço era convite para praticar disciplina. Uma perda ou decepção trazia a oportunidade de exercitar gratidão pelo que ainda permanecia. Essa nova forma de interpretar os acontecimentos reduziu muito o peso que eu carregava. Em vez de lutar contra a vida, comecei a caminhar junto a ela, aprendendo com cada experiência. A convivência em grupo também mostrou que compartilhar dificuldades é tão valioso quanto dividir conquistas. Muitas vezes, quando falamos apenas de vitórias, criamos a falsa ideia de que crescer é um processo linear. Nos encontros, percebi que as quedas e recaídas fazem parte do caminho. Escutar histórias de quem tropeçou e conseguiu recomeçar me deu coragem para não desistir quando eu mesmo enfrentava falhas. Esse aprendizado reforçou em mim a noção de resiliência, a capacidade de se levantar sempre que cair. Como dizia Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. Outro ponto de grande valor foi a prática do encorajamento mútuo. Sempre que alguém no grupo alcançava uma meta, o ambiente se enchia de entusiasmo. Esse espírito coletivo criava um ciclo virtuoso. A conquista de um servia de combustível para o próximo. Essa atmosfera positiva me mostrou a importância de celebrar não apenas os grandes feitos, mas também os pequenos avanços. Percebi que cada passo em direção ao propósito merece reconhecimento, porque é o somatório dessas pequenas vitórias que constrói uma vida de significado. Essa valorização constante me ajudou a manter a motivação viva, mesmo em fases mais difíceis. Por fim, compreendi que os hábitos não transformam apenas nossas rotinas, mas também nossa visão de mundo. Ao praticar diariamente a meditação, a gratidão, o autocontrole, o propósito e a disciplina,
Minha mente começou a enxergar a vida com mais clareza. Os desafios continuam existindo, mas agora são vistos como parte natural da caminhada. O apoio da comunidade me lembra que não estou sozinho, e o compromisso com meus valores me guia mesmo em meio ao caos. Essa soma de fatores criou uma base sólida, uma espécie de chão firme em que posso pisar todos os dias, independentemente das circunstâncias. Essa estabilidade interior se tornou um dos maiores presentes que esses hábitos me ofereceram. À medida que esses hábitos se enraizavam, comecei a notar que algo dentro de mim mudava silenciosamente. Era como se a cada dia uma camada de inquietação fosse se dissolvendo, dando espaço para uma tranquilidade mais firme. Essa serenidade não surgiu de uma vez, mas foi sendo construída na prática diária. O que antes parecia impossível, viver com mais calma em meio ao turbilhão da vida moderna, passou a ser uma realidade. Descobri que os hábitos, quando cultivados com paciência, criam raízes tão profundas que resistem às tempestades. Essa percepção me trouxe uma segurança interior que nunca havia experimentado antes, uma certeza de que, aconteça o que acontecer, sempre terei ferramentas para lidar. Um ponto interessante foi perceber que esses hábitos não exigem grandes recursos. Não precisei de equipamentos caros, de viagens distantes ou de condições especiais para colocá-los em prática. Tudo o que usei estava ao meu alcance. Alguns minutos de silêncio, um caderno para escrever, a disposição de observar minhas próprias reações e a decisão de manter a disciplina. Essa simplicidade reforçou em mim a ideia estoica de que a verdadeira riqueza está em aprender a viver com pouco e valorizar o que já temos. Muitas vezes, buscamos soluções complicadas, quando a resposta está nas atitudes mais básicas, repetidas com constância. Também percebi que, ao aplicar esses hábitos, meu olhar sobre as dificuldades do passado mudou. Situações que antes eu considerava apenas dolorosas passaram a ser vistas como etapas necessárias para meu crescimento. Entendi que foram justamente os momentos de crise que me despertaram para a importância de mudar. Se não tivesse enfrentado noites de insônia, talvez nunca tivesse buscado a meditação. Se não tivesse sentido tanta insatisfação no trabalho, talvez não tivesse iniciado a busca por um propósito. Essa releitura do passado trouxe alívio. Em vez de carregar arrependimento, passei a carregar aprendizado. Como dizia Marco Aurélio, o obstáculo é o caminho. Um efeito secundário, mas poderoso, foi a melhora na minha clareza mental. Antes eu me sentia constantemente sobrecarregado, como se tivesse dezenas de pensamentos competindo pela minha atenção. Com o tempo, esses hábitos funcionaram como filtros, ajudando-me a separar o que realmente importa do que é apenas ruído. Essa clareza impactou diretamente minhas decisões. Passei a dizer mais não ao que não estava alinhado com meus valores e mais sim ao que me aproximava do propósito que descobri. Essa seleção consciente trouxe leveza e fez com que minha energia fosse aplicada de maneira mais produtiva e significativa. Outro aprendizado importante foi entender que o progresso não é linear. Houve dias em que falhei, em que deixei de meditar, não pratiquei a gratidão ou cedi à impulsividade. Antes, essas falhas seriam motivo de desistência, mas agora as enxergo como parte natural do processo. A diferença está em não permitir que um tropeço se transforme em queda definitiva. A disciplina me ensinou a recomeçar no dia seguinte, sem carregar peso extra. Essa resiliência se tornou talvez o maior ganho, porque me mostrou que a consistência é construída na soma dos recomeços, não na ausência de falhas. Essa visão trouxe uma liberdade imensa. Por fim percebi que viver esses hábitos é muito mais do que melhorar a própria vida. É também uma forma de contribuir para o mundo. Cada vez que escolho reagir com calma em vez de agressividade, estou ajudando a tornar o ambiente ao meu redor mais pacífico. Cada vez que expresso gratidão, espalho uma energia positiva que influencia quem está perto. Cada ato de disciplina e propósito cria um exemplo silencioso para quem observa. O estoicismo sempre ensinou que devemos viver de acordo com a natureza e em harmonia com os outros. Ao aplicar esses hábitos, senti que estava honrando esse princípio, construindo não apenas uma vida melhor para mim, mas também um espaço mais humano e equilibrado para todos que me cercam. Com o passar do tempo, fui entendendo que esses hábitos não eram apenas práticas isoladas.
mas engrenagens que se conectavam, formando um sistema completo de transformação. A meditação me ajudava a acalmar a mente, a gratidão me fazia enxergar o valor do que já possuo, o autocontrole me dava equilíbrio diante dos desafios, o propósito guiava minhas escolhas e a disciplina garantia a consistência de tudo. Juntos, eles criaram uma base sólida sobre a qual pude reconstruir minha vida. Era como levantar uma casa em terreno firme, sabendo que, independentemente das tempestades, os alicerces permaneceriam de pé. Essa sensação de estabilidade trouxe uma confiança que eu nunca havia sentido antes. O mais interessante foi notar que, mesmo aplicando esses hábitos por apenas um mês, os efeitos começaram a se multiplicar. Era como plantar sementes que germinavam rápido, mas que prometiam frutos ainda mais duradouros se continuasse a cultivá-las. Em 30 dias, já percebia mudanças no sono, no humor, na produtividade e nos relacionamentos. Isso me mostrou que, embora a transformação profunda leve tempo, resultados iniciais podem surgir em pouco espaço. Essa constatação foi essencial para quebrar a ideia de que mudanças só acontecem a longo prazo. Percebi que cada dia bem aproveitado é, por si só, um degrau de crescimento. A filosofia estoica ganhou ainda mais vida nesse processo. Antes, lia frases de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio como belas ideias, mas sem entender totalmente sua aplicação. Quando comecei a vivenciar esses hábitos, percebi que aquelas palavras eram guias práticos. A frase de Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, deixou de ser teoria e se tornou realidade cada vez que controlava minhas reações. O ensinamento de Sêneca sobre o valor do tempo se confirmou quando aprendi a organizar meus dias com disciplina. E as reflexões de Marco Aurélio sobre a brevidade da vida se tornaram lembretes constantes para viver com propósito. Essa integração entre teoria e prática tornou o estoicismo uma companhia diária. Outro efeito surpreendente foi a mudança na minha relação com as expectativas. Antes, costumava criar metas irreais e me frustrava quando não conseguia cumpri-las. Com a prática dos hábitos, aprendi a valorizar o processo mais do que o resultado imediato. Se meditava, mesmo que apenas por alguns minutos, já era motivo de satisfação. Se conseguia agradecer por algo simples, já era vitória. Essa mudança de mentalidade reduziu a ansiedade e aumentou a constância. Descobri que não é necessário transformar tudo de uma vez, mas dar passos pequenos e firmes. Essa percepção me libertou da armadilha de esperar perfeição e me ensinou a celebrar o progresso. Além disso, os hábitos começaram a influenciar áreas que eu nem imaginava. O simples fato de dormir melhor graças à meditação aumentou minha energia para o trabalho. A gratidão reduziu meu estresse e me fez lidar com as finanças de maneira mais equilibrada. O autocontrole melhorou minha comunicação, evitando discussões desnecessárias. O propósito me deu clareza sobre quais oportunidades valiam a pena perseguir. A disciplina me fez persistir em projetos que antes eu abandonaria. Percebi que cada hábito era como uma peça de dominó que, ao cair, impulsionava a seguinte, gerando um efeito em cadeia capaz de mudar todo o jogo. Por fim, compreendi que adotar esses hábitos não foi apenas uma escolha prática, mas também uma escolha ética. O estoicismo ensina que devemos viver de acordo com a virtude, e esses hábitos me aproximaram dessa meta. Eles me ajudaram a ser mais paciente, mais grato, mais justo e mais coerente com meus valores. Não me tornaram perfeito, mas me colocaram em um caminho de constante aperfeiçoamento. Essa percepção trouxe paz, porque percebi que não preciso chegar a um ideal inalcançável, mas apenas seguir avançando, passo a passo, em direção à minha melhor versão. E essa caminhada, por si só, já é uma forma de vitória. Depois de algum tempo cultivando esses hábitos, notei que eles começaram a moldar não apenas meu comportamento, mas também minha identidade. Já não me via apenas como alguém tentando mudar, mas como uma pessoa diferente, que vivia de acordo com novos princípios. Era como se cada escolha consciente fosse esculpindo uma versão mais alinhada do que eu sempre quis ser. Essa transformação interna é lenta e quase imperceptível no início, mas um dia olhamos para trás e percebemos que já não reagimos mais como antes, que já não pensamos mais da mesma forma.
Essa constatação trouxe um sentimento profundo de realização, porque significava que a mudança havia deixado de ser apenas esforço e se tornado parte de quem eu sou. Um ponto que reforçou essa percepção foi a reação das pessoas ao meu redor. Familiares e amigos começaram a comentar sobre a diferença no meu jeito de agir. Alguns diziam que eu estava mais calmo, outros notavam maior paciência e havia quem destacasse meu foco renovado. Essas observações externas confirmavam que a transformação não estava apenas dentro de mim, mas também visível para os outros. Isso trouxe uma motivação extra, porque percebi que meu esforço não passava despercebido. Mais do que isso, vi que minha mudança inspirava aqueles que me cercavam a refletirem sobre seus próprios hábitos, criando uma onda de influência positiva. Outro aspecto importante foi entender que cada hábito funciona como um treino da mente. Assim como o corpo se fortalece na academia, a mente se fortalece na prática diária de pequenas escolhas. Meditar fortalece a atenção, agradecer fortalece a positividade, controlar reações fortalece a resiliência, viver com propósito fortalece a clareza e a disciplina fortalece a constância. Esses exercícios mentais se tornaram para mim um escudo contra as pressões externas. Mesmo em dias caóticos, eu já não me sentia tão vulnerável. Era como se tivesse desenvolvido músculos invisíveis, prontos para sustentar meu equilíbrio diante das adversidades inevitáveis da vida. Foi nesse contexto que percebi a importância da constância. Muitas pessoas desistem de novos hábitos porque não veem resultados imediatos, mas a verdade é que as grandes mudanças acontecem no acúmulo de pequenas práticas. Lembrei de uma metáfora. A água que cai sobre a pedra não a fura por força, mas por repetição. Do mesmo modo, cada dia de prática, mesmo que pareça insignificante, vai abrindo caminho para transformações profundas. Essa compreensão me deu paciência para seguir, mesmo nos dias em que a vontade era menor. Saber que cada esforço conta trouxe tranquilidade e confiança no processo. Outra descoberta significativa foi a sensação de liberdade que esses hábitos me proporcionaram. Antes, eu acreditava que liberdade era fazer o que tivesse vontade a qualquer momento. Hoje percebo que essa visão me tornava prisioneiro dos meus próprios impulsos. A verdadeira liberdade, aprendi com o estoicismo, é ter controle sobre si mesmo. Quando consigo escolher conscientemente minhas ações, em vez de ser arrastado por emoções ou distrações, me sinto realmente livre. Essa mudança de mentalidade foi uma das maiores conquistas, porque me permitiu viver de forma mais autêntica, sem ser escravo de desejos passageiros ou circunstâncias externas. Por fim, compreendi que esses hábitos não são apenas ferramentas de bem-estar, mas práticas de sabedoria. Eles não me afastam dos problemas, mas me ensinam a enfrentá-los com coragem e serenidade. Não eliminam o sofrimento, mas reduzem seu poder de me dominar. Não transformam a vida em algo perfeito, mas em algo mais verdadeiro e significativo. Essa percepção ressoa profundamente com o que os filósofos estoicos sempre defenderam, que a felicidade não está na ausência de dificuldades, mas na forma como escolhemos viver em meio a elas. Essa consciência me trouxe paz, porque entendi que a vida não precisa ser fácil para ser boa. Basta ser vivida com virtude e consciência. Ao refletir sobre a caminhada até aqui, percebi que os hábitos não apenas remodelaram meu modo de agir, mas também despertaram um senso maior de responsabilidade com o tempo. Antes, eu deixava os dias passarem como se fossem infinitos, sempre acreditando que haveria um amanhã para compensar as escolhas mal feitas de hoje. Com a prática da disciplina e da gratidão, essa ilusão começou a ruir. Passei a enxergar cada dia como uma oportunidade única que não voltaria jamais. Essa consciência trouxe urgência saudável, não aquela ansiedade de quem corre contra o relógio, mas a clareza de quem entende que o presente é o espaço real de ação. Essa mudança me fez valorizar ainda mais cada pequeno gesto e cada instante vivido. Essa nova relação com o tempo também impactou profundamente a forma como estabelecia prioridades. Antes, gastava energia com tarefas inúteis ou preocupações exageradas, e no fim do dia, a sensação era de vazio. Agora comecei a organizar minhas ações a partir do que realmente importava, alinhando-as
ao propósito que descobri. Perguntava a mim mesmo: isso que estou prestes a fazer me aproxima ou me afasta da vida que desejo construir? Essa simples pergunta funcionava como um filtro poderoso, capaz de eliminar distrações e reforçar escolhas conscientes. Essa atitude prática deu mais sentido aos meus dias e aumentou a satisfação com os resultados alcançados. Outro ponto que mudou foi a forma como lido com as pressões externas. Muitas vezes vivemos de acordo com expectativas impostas pela sociedade, pela família ou pelo ambiente de trabalho. Eu me via tentando agradar a todos, mesmo que isso custasse meu próprio equilíbrio. Com os hábitos que fui cultivando, aprendi a diferenciar o que está sob meu controle e o que não está, como Epicteto ensinava. Essa lição me libertou de uma carga pesada. Passei a focar naquilo que posso de fato transformar e a aceitar com serenidade o que foge das minhas mãos. Esse entendimento reduziu a frustração e me trouxe mais paz diante das situações inevitáveis da vida. Percebi também que os hábitos funcionam como alicerces em momentos de crise. Houve dias em que a disciplina parecia insustentável e a paciência estava por um fio. Mas nesses momentos, bastava retomar a meditação ou registrar minha gratidão para sentir o peso diminuir. Eram práticas simples que me lembravam que eu tinha recursos internos para enfrentar qualquer desafio. Essa percepção me fez entender o valor de criar rotinas sólidas. Não se trata de rigidez, mas de ter bases seguras, às quais podemos retornar quando a vida nos coloca à prova. Essas âncoras se tornaram essenciais para manter a mente firme e o coração sereno. Outro aprendizado foi que os hábitos não eliminam as emoções negativas, mas mudam a maneira como lidamos com elas. Continuo sentindo raiva, tristeza e frustração, mas agora esses sentimentos não me dominam como antes. É como se eu tivesse aprendido a abrir espaço para que viessem e partissem, sem lutar contra eles nem me apegar demais. Essa relação mais madura com as emoções trouxe um equilíbrio que antes parecia inalcançável. Descobri que aceitar o que sinto, sem me identificar totalmente com isso, é um ato de liberdade. Essa habilidade é fruto direto da prática diária e me aproximou ainda mais do espírito estoico. Por fim, notei que a soma de todos esses hábitos começou a gerar uma transformação silenciosa, quase invisível para quem olha de fora, mas imensa para quem sente por dentro. Já não vivo correndo atrás de algo inalcançável, nem me prendo tanto ao que não posso mudar. Passei a caminhar com mais leveza, reconhecendo o valor de estar presente e consciente. Essa mudança não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre o modo de existir. É como se tivesse trocado um fardo pesado por uma bagagem mais leve, que ainda exige esforço, mas me permite seguir adiante com mais serenidade. Essa percepção é, sem dúvida, um dos maiores frutos da jornada até aqui. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Marilene Valentim, que está com a gente direto de São Paulo. Marilene, tua humildade em se declarar uma eterna aprendiz mostra a essência do estoicismo. Aprender todos os dias, com serenidade e coragem. Que cada ensinamento siga fortalecendo tua mente e aquecendo teu coração. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de São Paulo. Com essa consciência mais clara do tempo e do valor de cada dia, comecei a perceber também o quanto os hábitos moldam nossa forma de enxergar o futuro. Antes, vivia com uma expectativa exagerada, sempre esperando que algo grandioso acontecesse para finalmente sentir satisfação. Hoje, entendo que a vida não se constrói em grandes saltos, mas em pequenos passos consistentes. Essa visão me libertou de muita ansiedade, porque passei a ver o progresso não como um destino distante, mas como algo que já está acontecendo agora. Essa perspectiva me deu mais tranquilidade para continuar, mesmo sem enxergar resultados imediatos em todas as áreas. Outro ponto essencial foi perceber que os hábitos são como investimentos. Assim como alguém que aplica dinheiro em uma poupança e vê o saldo crescer com o tempo, cada minuto dedicado a meditar, agradecer ou disciplinar a mente é um depósito feito em mim mesmo. No começo, parece pequeno e quase invisível, mas ao longo dos dias e meses, os resultados se acumulam e se tornam inegáveis. Essa mentalidade me ajudou a persistir em dias em que a vontade era menor. Saber que cada prática, por menor que fosse,
Estava construindo algo maior, me deu a força necessária para manter o ritmo sem desistir. Essa visão de investimento também mudou minha relação com os erros. Antes, quando falhava, sentia que tudo estava perdido, como se tivesse desperdiçado o esforço feito até então. Agora compreendo que um deslize não apaga o progresso acumulado. Assim como em uma poupança, perder um depósito não significa perder todo o saldo. Essa metáfora simples me trouxe paciência comigo mesmo. Passei a encarar as falhas como parte natural do processo, sem dramatizar. Essa postura me ajudou a retomar rapidamente a prática, sem me prender à culpa. Esse aprendizado, talvez, seja um dos maiores frutos do estoicismo aplicado. Entender que o importante não é nunca falhar, mas levantar-se cada vez que caímos. A prática dos hábitos também começou a mudar minha percepção sobre prazer e satisfação. Antes buscava apenas gratificações rápidas, como passar horas nas redes sociais ou gastar energia em distrações superficiais. Esses momentos até davam alívio temporário, mas no fim deixavam vazio. Com o tempo, percebi que a verdadeira satisfação vem do esforço consistente, mesmo quando exige disciplina. Terminar um livro, concluir uma meta ou simplesmente manter a constância em algo importante me trazia uma alegria mais profunda e duradoura. Essa mudança de fonte de prazer me ajudou a diferenciar o que era passageiro do que realmente valia a pena. Outro efeito poderoso foi a sensação de coerência entre aquilo que penso e aquilo que faço. Antes, muitas vezes eu dizia que queria mudar, mas minhas atitudes não correspondiam a essas palavras. Essa incoerência gerava frustração e até falta de confiança em mim mesmo. Quando os hábitos começaram a se consolidar, senti uma unidade maior entre discurso e ação. Isso fortaleceu minha autoestima, porque passei a confiar na minha própria palavra. A cada compromisso cumprido, minha identidade se firmava. Essa coerência não apenas me beneficiou internamente, mas também reforçou a confiança que outras pessoas tinham em mim, já que passaram a ver consistência no meu comportamento. Por fim, compreendi que os hábitos não apenas moldam nossa rotina, mas também revelam o tipo de pessoa que queremos ser. Cada vez que escolho a disciplina em vez da procrastinação, a paciência em vez da raiva, ou a gratidão em vez da reclamação, estou reafirmando quem quero me tornar. Essa consciência transforma escolhas aparentemente pequenas em atos de construção de caráter. O estoicismo ensina que a virtude é o bem supremo, e percebi que cada hábito é um caminho para me aproximar dessa meta. Essa compreensão trouxe sentido às minhas práticas, porque agora sei que não estou apenas melhorando meu dia, mas cultivando uma vida inteira mais alinhada àquilo que considero valioso. À medida que os hábitos se tornavam parte natural da minha vida, percebi que o impacto deles ia além do meu bem-estar pessoal. Aos poucos comecei a enxergar mudanças também na forma como me relacionava com o mundo. O simples fato de estar mais presente e equilibrado me tornava um ponto de calma em ambientes tensos. Isso fez diferença em casa, no trabalho e entre amigos. Situações que antes geravam conflitos passaram a ser resolvidas com mais diálogo e menos atrito. Foi curioso perceber que, ao transformar a mim mesmo, influenciava positivamente os espaços que frequentava. Essa percepção me fez compreender melhor a máxima estoica de que não controlamos o mundo, mas ao mudarmos nosso interior, o mundo ao nosso redor também muda. Esse efeito se manifestou de forma muito clara em minha família. Antes, pequenos problemas eram motivos para discussões longas. Eu reagia com impaciência, aumentando ainda mais a tensão. Com o tempo, aprendi a pausar antes de responder, ouvindo mais e falando menos. Essa simples mudança de postura trouxe um ambiente mais harmônico. Passei a perceber que, muitas vezes, não precisamos de grandes discursos para resolver conflitos, mas de silêncio e escuta. Essa transformação também me aproximou mais das pessoas que amo, porque elas se sentiram respeitadas e acolhidas. Foi um aprendizado poderoso entender que o autocontrole não beneficia apenas a mim, mas a todos à minha volta. No ambiente de trabalho, os efeitos também foram notáveis. Pressões que antes me deixavam ansioso passaram a ser encaradas como desafios a serem administrados. Em vez de reagir de forma impulsiva a críticas ou prazos curtos, comecei a organizar melhor meu tempo e a responder com serenidade. Isso não apenas reduziu meu estresse,
como também aumentou a confiança que colegas e superiores tinham em mim. Descobri que, quando conseguimos manter a calma em situações de pressão, transmitimos segurança para quem está por perto. Essa postura, construída na prática diária dos hábitos, me abriu portas e oportunidades que antes pareciam distantes. Outro aspecto importante foi a maneira como passei a lidar com frustrações inevitáveis. Antes, qualquer contratempo era visto como uma derrota. Agora, encaro esses momentos como etapas naturais da jornada. Essa visão mais madura me ajudou a evitar o desânimo e a continuar firme, mesmo diante de dificuldades. Lembrei muitas vezes das palavras de Sêneca, que dizia que dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada desafio passou a ser um treino, uma chance de aplicar na prática o que aprendi. Essa postura me deu mais resiliência e me fez perceber que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. A prática dos hábitos também me fez valorizar mais as pequenas alegrias. Passei a notar detalhes que antes ignorava. O canto de um pássaro pela manhã, a brisa fresca em um dia quente, o sorriso de alguém na rua. Esses momentos simples, quando vividos com atenção, se tornaram fontes de energia e inspiração. Essa sensibilidade foi fruto direto da gratidão cultivada diariamente. Ao treinar minha mente para enxergar o positivo, comecei a perceber que a vida é repleta de dádivas, mesmo em dias comuns. Essa descoberta trouxe um sentimento constante de contentamento, que substituiu boa parte da insatisfação que carregava. Por fim, compreendi que viver esses hábitos não é um fim em si mesmo, mas um caminho que se renova todos os dias. Não existe ponto de chegada definitivo, apenas continuidade. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar, de errar e de recomeçar. Essa visão trouxe leveza, porque tirei de mim a pressão de ser perfeito. O objetivo não é nunca falhar, mas aprender a retomar sempre que for necessário. Essa compreensão me fez olhar para a vida com mais compaixão, tanto comigo mesmo quanto com os outros. Afinal, todos estamos tentando crescer, cada um com seus desafios e ritmos. Essa verdade me trouxe paz e reforçou ainda mais a importância de seguir adiante. Com o tempo, percebi que esses hábitos também começaram a mudar a forma como eu lidava com expectativas externas. Muitas vezes, as pessoas esperam que hajamos de determinada maneira, que sigamos um caminho específico ou que busquemos objetivos que na verdade não fazem sentido para nós. Antes, eu tentava corresponder a essas pressões, mesmo que isso custasse minha paz. Hoje, compreendo que viver de acordo com o propósito que escolhi é muito mais importante do que agradar a todos. Essa clareza reduziu o peso da aprovação externa e me deu liberdade para construir uma vida mais alinhada com quem eu realmente sou. Essa mudança foi libertadora, porque me mostrou que felicidade não é seguir o caminho esperado, mas sim trilhar aquele que faz sentido para nossa essência. Essa postura também impactou diretamente meu nível de ansiedade. Ao parar de buscar reconhecimento constante, passei a me concentrar mais naquilo que posso oferecer de verdade, sem esperar recompensas imediatas. Descobri que quando fazemos algo com sinceridade, sem a obsessão pela validação alheia, a satisfação é mais duradoura. Isso não significa ignorar os outros, mas compreender que a aprovação não pode ser o centro da nossa vida. Essa compreensão veio muito do contato com as ideias de Marco Aurélio, que lembrava que a opinião dos outros é passageira e que o que realmente importa é agir de acordo com a virtude. Esse ensinamento se tornou um pilar em minha caminhada. Outro ponto essencial foi aprender a lidar melhor com comparações. Antes era comum me medir pelos padrões de outras pessoas, acreditando que só teria valor se alcançasse o mesmo que elas. Esse hábito mental me trazia frustração e um sentimento constante de insuficiência. Com a prática diária da gratidão e do autocontrole, aprendi a focar mais na minha própria trajetória. Entendi que cada pessoa tem seu ritmo, suas lutas e conquistas. Essa percepção me deu tranquilidade para celebrar meus avanços sem me sentir inferior, por não estar no mesmo ponto que os outros. Essa mudança de mentalidade trouxe um alívio profundo, porque me libertou da corrida sem fim de tentar ser melhor do que alguém. Esses hábitos também fortaleceram minha resiliência diante de críticas. Antes,
Eu recebia qualquer comentário negativo como uma ofensa pessoal e carregava aquilo por dias. Agora consigo filtrar melhor. Aprendi a separar o que é uma crítica construtiva, que pode me ajudar a crescer, do que é apenas opinião vazia. Essa capacidade de discernir me trouxe mais equilíbrio emocional. Não significa que não sinta nada, mas que já não permito que palavras externas determinem meu valor. Esse fortalecimento interno foi fruto direto do exercício de controlar minhas reações, lembrando sempre de Epicteto. Não controlamos o que os outros dizem, mas podemos controlar nossa resposta. Ao aplicar esses princípios, comecei a perceber que os relacionamentos ao meu redor também se transformaram. Quando deixei de buscar aprovação e passei a agir com mais autenticidade, minhas relações se tornaram mais verdadeiras. As pessoas que permanecem próximas são aquelas que realmente respeitam quem eu sou, e isso trouxe mais leveza aos vínculos. É interessante notar que, ao nos posicionarmos com clareza, afastamos naturalmente o que não nos faz bem e atraímos o que está em sintonia com nossa essência. Essa descoberta me deu mais confiança para manter relacionamentos saudáveis e evitar conexões baseadas apenas em conveniência ou aparência. Por fim, compreendi que viver de acordo com esses hábitos não significa me tornar imune às pressões externas, mas ter a força necessária para enfrentá-las com serenidade. Ainda existem dias em que a opinião alheia me afeta ou em que sinto vontade de me comparar, mas agora possuo ferramentas para lidar com esses momentos. A diferença está em não permitir que essas situações me dominem. Essa maturidade, construída passo a passo, me deu mais autonomia para viver de forma consciente e alinhada aos valores que escolhi. E essa talvez seja uma das maiores vitórias que os hábitos me trouxeram. A capacidade de ser dono das minhas escolhas sem me perder em expectativas alheias. À medida que seguia firme nesses hábitos, percebi que um dos maiores presentes que eles me deram foi a clareza sobre minhas próprias limitações. Antes eu evitava encarar meus pontos fracos, tentando escondê-los ou compensá-los de forma superficial. Com o tempo, entendi que reconhecer nossas falhas não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Essa consciência me trouxe humildade e também me fez valorizar ainda mais cada pequena vitória. Quando admitimos nossas limitações, abrimos espaço para aprender, e essa postura abre caminhos para o crescimento real. O estoicismo sempre destacou a importância da autopercepção, e foi exatamente isso que esses hábitos me ajudaram a conquistar. Essa aceitação das minhas vulnerabilidades mudou também a forma como eu enxergava o erro. Antes, cada falha era vista como prova de incapacidade, e eu me cobrava de forma excessiva. Hoje vejo o erro como parte essencial da jornada. Cada vez que falho, encontro uma oportunidade de aprender algo novo sobre mim ou sobre o mundo. Essa mudança de mentalidade me trouxe leveza e me permitiu persistir mesmo nos momentos mais desafiadores. Como Sêneca lembrava, ninguém é sábio por acaso. A sabedoria nasce do esforço constante, das tentativas e da capacidade de levantar-se após cada queda. Essa verdade se tornou um norte em minha prática diária. Outro aspecto importante foi compreender que a mudança não acontece no isolamento absoluto. Embora os hábitos sejam praticados de forma individual, percebi que a convivência com outras pessoas é fundamental para reforçá-los. Quando compartilhei minhas experiências com amigos e familiares, recebi não apenas apoio, mas também novos olhares sobre o processo. Essa troca me mostrou que, mesmo quando o caminho é pessoal, a comunidade tem um papel essencial. Somos inspirados pelas histórias dos outros e também nos tornamos inspiração quando mostramos que a mudança é possível. Esse ciclo de apoio mútuo reforçou ainda mais minha determinação em continuar. Também descobri que os hábitos, quando praticados com constância, criam uma espécie de efeito dominó na vida. Ao manter a disciplina em um aspecto, ganhei motivação para ser disciplinado em outros. Quando aprendi a controlar minhas reações no trânsito, passei a controlar melhor minhas respostas em situações profissionais. Quando desenvolvi paciência com os erros alheios, aprendi a ser mais paciente comigo mesmo. Cada pequena transformação alimentava outra, até que percebi que o impacto ia muito além do que eu havia imaginado no começo. Essa percepção me deu a certeza de que, ao mudar um hábito, abrimos portas para transformar toda a nossa existência.
Foi nesse contexto que compreendi a importância de cultivar resiliência emocional. Os hábitos me ensinaram que não posso evitar todos os problemas, mas posso fortalecer minha mente para lidar com eles. Essa resiliência me deu a capacidade de enfrentar dias ruins sem perder o rumo, de manter a calma em meio à pressão e de continuar caminhando mesmo quando os resultados demoravam a aparecer. Essa força interior não surgiu da noite para o dia, mas da prática repetida, dia após dia. Descobri que cada vez que escolhia não desistir, mesmo nas pequenas coisas, estava construindo um caráter mais firme e preparado para o que viesse. Por fim, percebi que esses hábitos me trouxeram não apenas melhorias práticas, mas também um sentido maior para a vida. A meditação me aproximou de mim mesmo. A gratidão me ensinou a valorizar o presente. O autocontrole me deu equilíbrio. O propósito me mostrou direção e a disciplina me deu constância. Juntos, eles criaram uma vida mais íntegra, coerente e significativa. Essa transformação não é apenas sobre fazer mais ou conquistar mais, mas sobre viver de forma mais consciente, presente e virtuosa. Essa compreensão me fez enxergar que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na forma como escolhemos viver cada instante. Conforme aprofundava a prática desses hábitos, percebi que eles começaram a se refletir até mesmo na maneira como eu lidava com meus pensamentos mais íntimos. Antes, minha mente era um espaço caótico, repleto de preocupações, críticas internas e memórias incômodas. Muitas vezes, eu era meu pior inimigo, alimentando inseguranças e expectativas irreais. Com a constância dos hábitos, passei a observar esses pensamentos com mais distanciamento. Em vez de acreditar em tudo o que minha mente dizia, aprendi a tratá-los como nuvens que passam, sem deixar que determinem quem eu sou. Essa habilidade de observar sem me prender reduziu muito a força da autocrítica e abriu espaço para mais compaixão comigo mesmo. A compaixão, aliás, se tornou uma descoberta valiosa nesse processo. Sempre pensei que ser exigente comigo mesmo era o caminho para o progresso, mas entendi que o excesso de cobrança apenas gera paralisia. Ao cultivar paciência, descobri que posso crescer sem me violentar internamente. Isso não significa ser complacente, mas reconhecer que o caminho exige esforço contínuo e que falhar faz parte da experiência humana. Essa compaixão se estendeu também para os outros. Passei a julgar menos e a compreender mais. Esse olhar mais humano fortaleceu meus relacionamentos e tornou minhas interações mais leves, porque percebi que cada um está travando suas próprias batalhas invisíveis. Outro efeito profundo foi a mudança na forma de enxergar os desafios futuros. Antes eu encarava qualquer dificuldade como ameaça. Hoje vejo cada obstáculo como um treino, uma chance de aplicar aquilo que venho cultivando. Essa mudança de perspectiva reduziu muito meu medo do futuro. O desconhecido, que antes me paralisava, agora me inspira a me preparar mais e a manter a mente firme. Isso me deu coragem para assumir projetos e responsabilidades que antes eu evitava. Descobri que os hábitos criam não apenas força interior, mas também ousadia para ir além. Essa coragem, sustentada por práticas diárias, tornou-se uma aliada essencial no meu crescimento. Também percebi que a prática da gratidão e da meditação ampliou minha sensibilidade para a beleza da simplicidade. Coisas que antes passavam despercebidas, como a luz do sol atravessando a janela ou o silêncio da noite, passaram a ganhar um significado especial. Essa atenção ao detalhe me trouxe uma sensação de riqueza que não depende de dinheiro ou conquistas externas. Essa riqueza é interna, fruto da capacidade de estar presente e de valorizar o agora. Essa visão me ajudou a compreender melhor o ensinamento estoico de que a felicidade não está em acumular, mas em aprender a desfrutar do que já está ao alcance. Os hábitos também me ensinaram sobre disciplina emocional, algo que vai além do simples controle de impulsos. Descobri que ter disciplina não é apenas seguir uma rotina, mas aprender a escolher onde coloco minha energia mental e emocional. Em vez de desperdiçar força com discussões desnecessárias ou com preocupações sem solução, aprendi a direcionar minha energia para aquilo que realmente importa. Essa disciplina me deu mais equilíbrio e me poupou de desgastes inúteis. Foi como aprender a administrar um recurso precioso, minha atenção. Quando entendi isso, minha produtividade aumentou
e, ao mesmo tempo, meu bem-estar se fortaleceu. Por fim, compreendi que esses hábitos não são apenas práticas isoladas de crescimento pessoal, mas uma forma de viver em maior sintonia com a natureza humana. Eles me ajudaram a perceber que não sou separado do mundo, mas parte de um todo maior. Cada atitude de gratidão, cada momento de paciência, cada escolha disciplinada contribui para um ambiente mais equilibrado ao meu redor. Essa consciência me trouxe um senso de pertencimento que antes eu não tinha. Senti que, ao mudar a mim mesmo, também participo da transformação do coletivo. Essa visão ampliada reforçou meu compromisso em continuar praticando, porque percebi que a verdadeira mudança é tanto pessoal quanto comunitária. Um dos aspectos mais marcantes dessa jornada foi a mudança na forma como eu interpretava o silêncio. Antes, o silêncio era desconfortável, parecia vazio, como se fosse um espaço a ser preenchido com ruídos, falas ou distrações. Hoje percebo que o silêncio é um dos maiores aliados no caminho da transformação. É nele que as ideias se organizam, que a mente respira e que as emoções encontram equilíbrio. A meditação diária me ensinou a não temer esse espaço, mas a valorizá-lo. Esse hábito me mostrou que o silêncio não é ausência, mas presença. Presença de mim comigo mesmo, de uma escuta interior que tantas vezes ignoramos. Essa redescoberta foi libertadora, porque aprendi que o silêncio é um mestre sábio e paciente. Essa relação com o silêncio também transformou minha forma de me comunicar. Antes, eu sentia a necessidade de responder imediatamente em qualquer situação, como se o valor estivesse em ter a última palavra. Com o tempo, percebi que muitas vezes a verdadeira força está em esperar, em refletir antes de falar. Essa pausa trouxe mais clareza e evitou conflitos desnecessários. Descobri que, quando falamos menos e ouvimos mais, nossas palavras ganham peso. Essa mudança trouxe não apenas paz para mim, mas também mais respeito nas relações com os outros. O silêncio consciente se tornou, assim, uma ferramenta de sabedoria prática, capaz de transformar até mesmo diálogos difíceis em oportunidades de crescimento. Outro aprendizado profundo foi compreender que a rotina, quando construída com intenção, pode ser um abrigo seguro. Antes, via a rotina como algo limitante, um aprisionamento. Mas ao estabelecer hábitos alinhados ao que considero valioso, a rotina se tornou uma base de liberdade. Foi ela que me permitiu manter o equilíbrio em dias turbulentos. Saber que teria um momento para meditar, escrever ou refletir me dava segurança, como se estivesse construindo pequenas ilhas de estabilidade em meio ao mar agitado da vida. Essa visão mudou completamente minha relação com o cotidiano, transformando o que parecia repetição em oportunidade de reafirmar, a cada dia, os valores que escolhi. Também percebi que esses hábitos começaram a fortalecer minha confiança em decisões importantes. Antes eu me perdia em dúvidas, inseguro sobre qual caminho seguir. Agora, com a mente mais tranquila e os valores mais claros, sinto que minhas escolhas são feitas com mais convicção. Isso não significa que não existam incertezas, mas que aprendi a confiar no processo. A clareza conquistada com os hábitos me mostrou que as respostas muitas vezes já estão dentro de nós. Só precisamos silenciar o barulho externo para ouvi-las. Essa confiança se tornou um guia, permitindo que eu siga adiante mesmo quando o futuro parece incerto. Outro ponto que ganhou relevância foi a descoberta de que a disciplina não é inimiga do prazer, como eu antes acreditava. Pelo contrário, foi a disciplina que abriu espaço para que eu desfrutasse com mais intensidade dos momentos de lazer e descanso. Ao cumprir minhas responsabilidades com dedicação, aproveitava o tempo livre com uma consciência tranquila. Essa sensação de equilíbrio me trouxe uma satisfação genuína, porque percebi que viver com disciplina não é restringir a vida, mas organizá-la de forma que haja espaço para tudo o que realmente importa. Essa compreensão dissolveu a antiga ideia de que disciplina é rigidez, mostrando-me que ela é, na verdade, libertação. Por fim, entendi que a prática constante desses hábitos me fez viver de forma mais alinhada com a noção de virtude. Não se trata apenas de resultados externos ou conquistas pessoais, mas de moldar o caráter, de me aproximar diariamente de uma vida mais íntegra. O estoicismo sempre destacou que o verdadeiro bem está na virtude,
E esses hábitos se tornaram caminhos para essa busca. A cada pequena decisão em que escolho paciência em vez de raiva, disciplina em vez de procrastinação, ou gratidão em vez de reclamação, sinto que estou construindo uma vida mais autêntica. Essa consciência me trouxe serenidade, porque percebi que o valor da jornada não está no que acumulo, mas em quem me torno ao longo dela. Ao chegar nesse ponto da jornada, percebi que os hábitos tinham se transformado em algo maior do que simples práticas diárias. Eles se tornaram uma filosofia de vida, uma maneira de enxergar o mundo com mais profundidade e equilíbrio. Essa mudança não aconteceu de forma repentina, mas no acúmulo de pequenas escolhas, no silêncio de manhãs meditativas e nas noites em que agradecia pelo que tinha. Foi nesse processo que percebi que a verdadeira transformação não está em grandes gestos, mas na constância das ações simples. Essa constância é o que dá forma ao caráter e molda, pouco a pouco, a vida que desejamos viver. Essa filosofia prática também me mostrou que a vida é feita de ciclos. Existem dias em que os hábitos fluem naturalmente, como se fossem parte orgânica da rotina. Mas também existem dias em que a vontade é menor e a mente insiste em sabotar. Antes, nesses momentos, eu desistia. Agora aprendi a respeitar o ciclo, entendendo que até mesmo a dificuldade faz parte do aprendizado. O importante não é nunca fraquejar, mas não abandonar o caminho. Essa visão me trouxe mais resiliência e me fez compreender que a disciplina não exige perfeição, mas sim a coragem de recomeçar sempre que necessário. Outro efeito poderoso foi a percepção de que a prática dos hábitos me aproximou de algo que os filósofos estoicos sempre defenderam: a serenidade diante da vida. Essa serenidade não é indiferença, mas a capacidade de olhar para os acontecimentos sem ser arrastado por eles. Quando enfrento um problema, já não me sinto como alguém perdido em um mar revolto, mas como um navegador que aprendeu a ajustar as velas de acordo com o vento. Essa imagem me acompanha todos os dias e me lembra que não posso controlar o clima, mas posso escolher como guiar o barco da minha vida. Essa consciência reduziu meus medos e fortaleceu minha confiança no futuro. Também percebi que esses hábitos despertaram em mim um senso maior de responsabilidade com os outros. Quando estamos mais equilibrados, nos tornamos pontos de apoio para quem nos cerca. Passei a ouvir mais, a oferecer palavras de encorajamento e a servir de exemplo em pequenas atitudes. Não faço isso por obrigação, mas porque entendi que viver de forma mais consciente tem impacto além de mim mesmo. Essa percepção ampliou meu senso de propósito e me fez valorizar ainda mais a importância da comunidade. O crescimento individual, percebi, ganha ainda mais sentido quando compartilhado com os demais. Essa jornada também me ensinou a olhar para o futuro de forma diferente. Antes, eu vivia preso em expectativas e planos distantes, sempre esperando que a felicidade estivesse em algum ponto adiante. Agora, compreendo que o futuro é construído a partir do presente. Cada meditação, cada ato de gratidão, cada escolha de disciplina é um tijolo colocado no caminho que desejo trilhar. Essa consciência me trouxe paz, porque percebi que não preciso esperar anos para sentir transformação. Ela já acontece aqui e agora, em cada atitude. Essa mudança de perspectiva foi libertadora, porque me fez parar de adiar a vida e começar a vivê-la com intensidade. Por fim, entendi que esses hábitos são como sementes que precisam de cuidado constante. Eles não florescem de um dia para o outro, mas, quando cultivados com paciência, transformam completamente o jardim da vida. Essa metáfora me acompanha diariamente, porque me lembra de que o crescimento é silencioso, mas poderoso. O que hoje parece pequeno, amanhã pode se tornar uma árvore que oferece sombra e frutos. Essa visão me deu esperança, porque percebi que a vida não precisa ser controlada em cada detalhe. Basta cuidar das sementes certas e confiar no processo. Esse aprendizado se tornou um dos maiores presentes que essa caminhada me ofereceu. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Rui Lázaro, que está com a gente direto de Angola. Rui, é uma alegria enorme ver você caminhando junto nessa filosofia que ultrapassa fronteiras. Que o estoicismo siga trazendo clareza, força e serenidade para a tua vida, fortalecendo cada passo da tua jornada. Um abraço para você
e para todos os irmãos estoicos aí de Angola. Chegar até aqui me fez perceber que a verdadeira transformação não é feita de momentos isolados, mas de uma escolha renovada todos os dias. Cada hábito que adotei se tornou uma decisão consciente de viver de forma mais alinhada com aquilo que considero essencial. Não foi um processo livre de falhas, mas um caminho onde cada recomeço se mostrou tão importante quanto cada conquista. Essa constância me ensinou que não existe fórmula mágica e que o crescimento pessoal é fruto de disciplina, paciência e coragem de continuar, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Essa visão trouxe maturidade, porque compreendi que a vida não muda em um estalo, mas no trabalho silencioso que repetimos. Um ponto que se destacou nesse percurso foi a clareza de que não estamos sozinhos. Embora os hábitos sejam individuais, o apoio de uma comunidade faz toda a diferença. Compartilhar experiências, ouvir relatos e perceber que outros enfrentam desafios semelhantes cria um laço invisível que sustenta a caminhada. Esse senso de pertencimento me mostrou que a filosofia estoica, apesar de ter raízes antigas, continua viva quando aplicada em conjunto. A troca de aprendizados e a solidariedade entre pessoas que buscam se tornar melhores reforçam a ideia de que a sabedoria não é um bem privado, mas um patrimônio coletivo. Essa percepção ampliou meu compromisso em seguir praticando e também em incentivar outros a fazerem o mesmo. Também compreendi que os hábitos não transformam apenas o presente, mas criam uma herança para o futuro. Cada ato de disciplina, cada momento de gratidão e cada escolha consciente são sementes plantadas que podem florescer em diferentes fases da vida. Essa herança não é feita de bens materiais, mas de caráter, serenidade e sabedoria. É algo que carrego comigo e que também deixo para quem convive comigo. Quando uma atitude minha inspira alguém, ou quando um exemplo de paciência traz calma a uma situação tensa, percebo que essa herança já começa a se manifestar. Essa ideia de legado me trouxe motivação extra, porque mostrou que os frutos dos hábitos vão além do meu próprio crescimento. Outro aspecto essencial foi entender que a busca por virtude é infinita. Não existe ponto final em que possamos afirmar que já somos plenamente disciplinados, gratos ou serenos. Sempre haverá novos desafios, novas quedas e novos aprendizados. Essa consciência me libertou da obsessão por perfeição e me fez aceitar a vida como uma jornada contínua. Essa visão se conecta diretamente com o ensinamento de Marco Aurélio. A perfeição da vida é seguir cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem preguiça, sem hipocrisia. Ao internalizar essa ideia, percebi que o verdadeiro valor está em caminhar com firmeza, não em chegar rapidamente a algum lugar. Os hábitos também me ensinaram a valorizar a simplicidade como forma de riqueza. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para o excesso, mais trabalho, mais consumo, mais distrações. Mas foi ao simplificar que encontrei serenidade. Reduzir expectativas, eliminar desperdícios e focar no que realmente importa trouxe clareza e leveza à minha vida. Descobri que não preciso de muito para ser feliz, apenas da disposição de viver em sintonia com meus valores. Essa simplicidade não é pobreza, mas abundância interior. É ter menos ruído para ouvir mais a própria voz e enxergar melhor o que está ao alcance. Essa lição foi uma das mais profundas que esses hábitos me ensinaram. Por fim, entendi que a maior transformação não está no que conquistei em um mês, mas no que continuo cultivando a cada dia. O verdadeiro poder desses hábitos está no efeito cumulativo, na forma como vão se entrelaçando e moldando cada aspecto da vida. Eles me mostraram que não preciso esperar por grandes mudanças externas para sentir paz e sentido, porque tudo isso já está disponível no presente. Essa consciência me trouxe serenidade, coragem e um profundo senso de gratidão. Ao olhar para trás, percebo que o que começou como um simples experimento de um mês se tornou uma filosofia de vida. E essa é, sem dúvida, a maior prova de que pequenos hábitos, quando vividos com constância, podem mudar tudo. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.